Olá pessoal, eu sou Erika Watanabe, coach de desenvolvimento, e hoje eu resolvi gravar esse vídeo justamente para responder a uma pergunta muito interessante que me fizeram, né, no privado, e que eu logo pensei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso. Eu tenho estudado muito sobre consciência, sobre autoconhecimento, e posso garantir para vocês que o autoconhecimento ele gera um autodesenvolvimento muito grande. Ou seja, como o vídeo que eu gravei anteriormente, né, sobre o Setembro Amarelo, onde eu falei justamente da relação, né, quando na infância. Na infância nós temos a essência de quem somos. E ao longo do tempo a gente vai se perdendo por algum motivo, ou por adaptação às coisas, ou o ambiente que você está inserido, ou seja, pelas coisas que aconteceram com você ao longo do tempo e que gerou um aprendizado para você. O que eu quero deixar claro aqui, a pergunta que ela me fez foi justamente, Érica, isso que você está falando, eu posso falar que não existe em relação a você não julgar, a você olhar a luz do outro. Como eu posso olhar a luz do outro quando eu fui traída? É uma pergunta interessante, vocês não acham? E ela ainda enfatiza falando que para mim é fácil porque eu nunca fui traída. Ou seja, é o julgamento, né? Então, o julgamento, quando você faz e quando você recebe, ele automaticamente ele é destrutivo. E por que destrutivo? Vamos citar o exemplo que é o caso dela, a pergunta que ela fez. Você foi traída. E aí você pensa, você não quer perdoar. Você não quer mais aquela pessoa, porque vai contra os seus valores ficar com uma pessoa que te traiu. Porque você acha uma falta de respeito, porque você acha que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas por quê? Poxa vida, por que ele me traiu? Eu fiz tudo pra ele. Ótimo, só que aí vem o julgamento. Aí você pensa, nossa, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Ou eu não vou dar o braço a torcer, se eu largar dele, a outra vai ficar. Então, quando ela faz esse próprio julgamento e quando ela se coloca nesse papel, o que ela tem? O que ela vai receber? Uma vida infeliz, com certeza. Porque ela não está se amando, ela não está se respeitando, a tal passo que ela está preocupada com o que as pessoas vão falar, ou o apego, né? Que eu já falei aqui num vídeo sobre os traços da maturidade humana, ou o apego é tão grande sobre aquela pessoa que ela não quer dar o braço a torcer. Aí eu tenho que dizer que o problema é justamente da pessoa por ter uma vida infeliz. Porque a vida é feita de escolhas. E ela escolheu estar nessa situação. E ela estando nessa situação, ficando com a pessoa não porque ela quer, mas por esse tipo de julgamento, ela vai ter uma vida infeliz porque é isso que ela vai passar para o companheiro dela ou a companheira. E isso pode se repetir. Porque quando eu mudo, o outro muda, né? E também pode ser diferente. Ela pode amar muito a pessoa, pode acreditar que ele realmente se arrependeu e quer ter uma vida com ela e realmente está arrependido. Só que aí o julgamento de novo entra. Aí ela não quer ficar com ele porque daí, nossa, o que as pessoas vão falar de mim? Eu fui traída, eu falei dele para as pessoas e agora eu tô com ele. Ou seja, o mundo ele tá tomando uma proporção que ele tá adoecendo a humanidade. Só que isso é culpa de quem? Culpa de nós mesmos, porque nós que criamos um rótulo para se viver.
né? Então, o que acontece? Para tudo, eu dependo do outro. Agora, quando eu dependo do outro de uma forma construtiva e quando eu dependo do outro, respeitando e amando e olhando a luz do outro, isso é uma coisa. Agora, quando eu vivo em função do outro, ou seja, para agradar, ou seja, para não dar o braço a torcer, ou seja, para não ficar sozinha. Nossa, mas eu já tenho 40, já tenho 50 anos, nossa, mas 26 anos de casado, o que as pessoas vão falar? Gente, quem vai sofrer as consequências é você, não é o outro. Então, há pouco tempo eu posso dizer que eu encontrei e encontro essa evolução dentro de mim, porque eu me achei na essência, mas nem sempre foi assim. Então, eu passei por muitas coisas e eu já fui muito assim, viver em função do outro. E outras situações eu deixei de viver em função do outro e recebi críticas também, ou seja, você vai receber críticas de qualquer maneira, né? Então, eu até vi um vídeo da Bruna falando sobre a imagem dela, tal. Em partes eu concordo, quando ela fala que as pessoas têm que segurar mais a sua opinião, principalmente quando ela não é solicitada. Mas eu discordo nas partes de quando uma pessoa fala alguma coisa pra você, você passa a viver aquela verdade. Eu discordo porque quando você se conhece na essência, o que o outro fala é como um presente. Você recebe se você quiser. Então, se você se conhece, o que o outro fala, você não aceita, né? E isso também entra na dualidade do ser humano, né? Porque assim, se uma pessoa faz 10 coisas para você ruins, só que se você faz uma ruim para ele, as 10 coisas que ele fez, você absolveu ele. Por quê? Porque é muito chato ser ofendido, é muito chato quando alguém faz alguma coisa para você de ruim, mas pior ainda é quando você faz. A única certeza que a gente tem que ter na vida e o domínio são das nossas atitudes, porque da atitude do outro é o outro que tem que cuidar, né? Então, respondendo ao que ela me falou, se é da vontade dela, se ela ama, se ela acredita na sinceridade da pessoa, qual o problema em ficar com a pessoa? Qual o problema em dar uma chance, em acreditar e ser feliz? Mas se ela não acredita, mas se é só porque o que os outros vão falar ou o que ele vai ficar com outra, aí quem está sendo pobre de espírito e vai sofrer as consequências é ela, né? Então, a minha opinião é essa. A minha verdade não precisa ser a sua verdade, nem é a sua verdade. Mas em algum momento ela pode fazer sentido para você, porque eu acredito muito no poder das metáforas. E a metáfora mais verdadeira é aquela onde você viveu, onde você conta a tua história e a sua história cura o outro. Fica a dica, né? Eu espero ter esclarecido essa dúvida dela e pode ser que seja uma dúvida sua também. Eu tenho estudado muito sobre a consciência. E a consciência, ela é uma consequência do que a gente vive. Ela é uma consequência do que a gente aceita ou não. Então, quando eu aceito e quando eu me dou a oportunidade de me conhecer, de voltar à essência, de saber quem eu sou, de realmente fazer as coisas focado em mim, não de forma egoísta, mas olhando e me perguntando do que eu gosto, né? Quem sou eu? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? E por aí vai. Você vai se conhecendo.
E quando você vai se conhecendo, você vai se libertando, né? Então, que realmente a gente possa ficar com a verdade do maior coach do mundo, que é Cristo. Quando ele fala, conheceis a verdade e ela vos libertará. Eu acredito muito nisso. Espero que em algum momento faça sentido para você. Gratidão e um ótimo feriado.